dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De hoje é Carta aos Eleitos. Quero saudar os nossos irmãos da internet e principalmente os visitantes, né? Que você se inscreva no canal, participe às terças-feiras online, mas que principalmente você venha também ao culto público e seja edificado e edificada. Sejam bem-vindos, uma alegria recebê-los. Eu poderia virar a câmera aqui para você ver a igreja como é bonita reunida, mas vocês só vão imaginar. Palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Provavelmente, aqueles que nos assistem na internet terão aí a caixa suspensa com a palavra de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. O tema do culto hoje é Carta aos Eleitos. Carta aos Eleitos. Não sei se os irmãos estão gravando também o som aí. Tá. Carta aos Eleitos. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Voltaremos com a escola bíblica dominical daqui a alguns minutos. O currículo geral para o ano, currículo da escola dominical, é este: evangelização e a doutrina da salvação na prática. Esse é o tema, tanto para os bebezinhos quanto para nós adultos. Partindo desse currículo e da necessidade da igreja, escolhi expor a carta de 1 Pedro, retornando também
a esta prática comum do meu ministério de expor livros. Exporei, então, a primeira carta de Pedro. O pregador W. Tozer escreveu um livro sobre 1 Pedro com o título Vivendo como um Cristão, W. Tozer. Esse é o objetivo específico das minhas pregações nesta carta. Que cada um de nós possamos viver como cristãos em um mundo ameaçador. Vamos buscar a palavra do Senhor e a presença dele em oração. Pai, obrigado por este dia maravilhoso. Obrigado pelo perdão dos pecados que lava a nossa consciência, alivia o nosso semblante, alivia o coração, mostrando os nossos erros pessoais e ao mesmo tempo trazendo refrigério, alegria para a alma. Somente o Teu Espírito Santo pode fazer isto. Obrigado pelo perdão recebido, porque eu fui perdoado e também pelos meus irmãos. E que agora o Senhor possa falar ao nosso coração através da verdade da Escritura. E como eu sempre oro, que a Sua palavra, sendo anunciada, penetre no coração e na consciência, ou para salvação ou para julgamento. O Senhor é quem realiza em nós o querer e o efetuar. Dirige-nos para que tenhamos clareza. No nome de Jesus. Amém. O meu assunto hoje, começando esta carta, é a obra da salvação. Precisamente, a eleição. O ensino principal da passagem, como é uma frase extensa, eu dividi em 3 partes. Primeiro, cada crente é eleito incondicionalmente para consagrar-se ao Senhor. Segundo, o cristão é santificado pelo Espírito Santo e perdoado pelo sangue de Cristo. Terceiro, por causa disso, você deve obediência ao Senhor. E no contexto da carta, mesmo quando é tratado com indiferença ou atacado pelas dificuldades. Então este é o principal ensino da passagem, destes 2 versículos. O tema principal da carta de 1 Pedro é esperança. O propósito dela também é triplo. Uma carta muito densa de conteúdo, embora seja curta em extensão. Mas qual é o propósito desta carta? Eu dividi em 3. Primeiro, encorajar cada crente na esperança conquistada por Cristo. É uma carta que traz esperança a todo cristão. Segundo, incentivar a perseverança paciente na fé. Diante das adversidades, nós desmaiamos, vacilamos. E esta carta nos incentiva a perseverar pacientemente na fé. Vivendo com coerência com o Evangelho. Terceiro, dar suporte contra a tentação de acomodarmos a mentalidade apóstata da Babilônia, que aqui tipificado pelo Império Romano. Dar suporte contra a tentação de acomodar-se à mentalidade da presente era. Embriagar-se é a expressão que Pedro usa. Não vos sede sóbrios, ele diz. O objetivo da pregação de hoje, portanto, neste primeiro assunto, é confortar o seu coração. É que o Espírito de Deus conforte o seu coração com a obra de salvação que Deus realizou. E também estimulá-lo a uma adesão mais profunda e comprometida com Jesus. Não sei como anda a sua fé, não sei como anda seu relacionamento com Deus, mas visa também estimular você a uma adesão mais profunda e comprometida com Jesus, como aqueles que recebem um presente. Eu pregarei
qual é o presente que Deus lhe deu. E vocês devem responder com agradecimento, respondendo com reciprocidade e disposição alegre. Sendo assim, Pedro começa a carta da esperança anunciando a mais confortante esperança cristã. Qual é a mais confortante esperança cristã? A eleição soberana de Deus. O encorajamento desses irmãos sofridos, a alegria, a constância, a certeza da fé para suportar as adversidades começam aqui. Por isso Pedro começa com este assunto, a obra da salvação, especificamente a eleição incondicional. O pano de fundo desta carta é sofrimento. Quais são os possíveis sofrimentos desses irmãos, que nós deduzimos a partir da própria 1 Pedro? Irmãos processados na justiça comum, injustamente. Insultados publicamente. Caluniados. Espancados. Segregados socialmente. Atacados com violência pela multidão e, às vezes, vítimas de ações dos policiais. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nestes 2 versos que leremos, Pedro identifica os destinatários da carta. No verso 1, quem são e onde estão. E no verso 2, como se tornaram cristãos e qual o propósito dessa conversão. Depois dessa introdução um pouco mais longa, convido você a debruçar-se sobre o texto que leremos. Diz assim a Escritura: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, verso 1. 30 anos separam o Pedro dos evangelhos, que o presbítero Alessandro, com a intimidade, chamou de Pedrão, né? Pedro, a gente chama o Pedrão. 30 anos separam o Pedro dos evangelhos do tempo em que esta carta foi escrita. Um Pedro mais maduro, cerca de 67, 68 depois de Cristo. Se identifica como representante autorizado de Jesus Cristo. Reconhecido da igreja, Pedro é um presbítero. Isso está no capítulo 5. Pedro, presbítero convosco. Ele tem as credenciais exigidas para o apostolado. Hoje muitos se denominam apóstolos, como os 12, mas Pedro não é fake news. Pedro, de fato, é credenciado, acompanhou presencialmente o ministério de Jesus, integrou o grupo dos primeiros discípulos, foi comissionado pessoalmente por Jesus, esteve com os 12 apóstolos, chamado para pastorear as ovelhas do Senhor. Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, em sua restauração. Mas apesar disso, com humildade, a sua apresentação acerca de si mesmo é breve. A prioridade desta pequena introdução são os cristãos, os membros das igrejas que ele se refere. Como eu disse, no verso 1 e 2, no verso 1, esse se refere a quem são e onde estão. Carta aos eleitos, ou seja, ao cristão. E o primeiro versículo destaca a identidade do cristão. Parte B. Eleitos que são forasteiros.
da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, meu primeiro ponto esta manhã, ou esta noite, para quem estiver nos assistindo. A identidade do cristão. Eleito por Deus e forasteiro no mundo. O apóstolo define o cristão desta maneira. E vocês perceberão que, falando da eleição, é a Trindade que opera. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por isso, durante os hinos, nós cantamos louvores à Trindade. Porque é o Deus Trino que opera a salvação em nós. Mas o foco deste primeiro ponto é o Deus Pai. Diz que somos eleitos. Nesta passagem, o foco é a eleição de Deus e não o objeto da salvação. É o ato de Deus eleger e não o indivíduo. O que nos torna ou deve te tornar mais humilde. Não é motivo para vanglória. Muitos, quando ouvem esta doutrina sendo anunciada, eleição, podem nos julgar, nos chamando de orgulhosos, prepotentes, mas não. Este texto de Pedro é bem claro no sentido de que a glória é de Deus, de que Ele escolhe incondicionalmente segundo o seu querer. Portanto, isso deve nos tornar mais humildes. O que é, então, o cristão? O que é a igreja? É a reunião dos escolhidos de Deus, salvos pela livre vontade dEle. Eleitos, sim, mas sem mérito nenhum. Eleitos, sim, mas sem mérito algum. A ênfase desta passagem é o ato de Deus eleger e não trazer algum tipo de vanglória para aquele que é eleito. É Deus quem opera a salvação. Diz também que, além de eleitos, somos forasteiros. Cabe saber a diferença entre peregrino e forasteiro. Você sabe a diferença entre peregrino e forasteiro? Peregrinos são estrangeiros que residem em determinado lugar, mas que não têm plenos direitos de cidadania. Está ali, goza de alguns benefícios, mas poucos benefícios. E o forasteiro? O forasteiro, que é a palavra usada por Pedro, são estrangeiros, também visitantes. Mas ao contrário dos peregrinos, não têm direitos. São geralmente muito discriminados, marginalizados. E na carta de Pedro, são marginalizados socialmente, porque são pessoas humildes, economicamente falando, e também são forasteiros porque são cristãos. Cidadãos com dupla cidadania. A carta foi endereçada aos judeus da diáspora, diz o versículo da dispersão. Quem eram os judeus da diáspora? Convertidos a Jesus, que moravam fora da Palestina, espalhados por algum motivo. E você percebe que Pedro classifica essas províncias romanas, está falando aqui da Turquia, atual Turquia. Se você dividir o norte e sul, estas regiões, essas províncias ficam no norte da Turquia. Dirige então a igreja, provavelmente composta da sua maioria de gentios, apesar de reconhecer que há judeus, dá a entender que se trata da rota do mensageiro. Quando o mensageiro entregava as cartas no reino, no império, fazia esse trajeto, só mudava um pouco a ordem. O sentido, quando Pedro se refere a isto, é que a carta deveria ser lida por todas as igrejas. Por isso a primeira de Pedro é chamada de uma carta epístola universal. Todas as igrejas deveriam compartilhar desta mensagem de esperança, esta mensagem confortadora. A identidade do cristão. Eleitos, mas ao mesmo tempo forasteiros.
usufruímos e compartilhamos de uma sociedade que, na maioria das vezes, nos discrimina, marginaliza por causa da fé. Segundo, a natureza do cristão. Versículo 2, parte A. São aqueles santificados no Espírito Santo, ou purificados no Espírito Santo, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito Santo. Perceba que Pedro passou pelo Pai, agora fala a respeito do Espírito Santo. A palavra aqui diz, em acordo com a presciência. Presciência é a palavra grega prognóstico. Vocês já ouviram isso na TV? Prognóstico. Cientistas políticos que fazem previsões com base nas situações ou conjunturas da época. Eles observam determinados fenômenos sociais ou políticos e tentam determinar soluções para aquele determinado problema. Prognóstico. Esta é a palavra usada aqui. Alguns, principalmente os arminianos, defendem que Deus escolheu com base nesse prognóstico. Por conhecer antecipadamente aqueles que teriam fé, baseado nisso, Deus teria escolhido. Se esta for a interpretação correta, este é o único versículo que daria a entender isto. Mas quando você compara com Tito, capítulo 3, que nós lemos nesta carta, na liturgia, Romanos, ou até mesmo o texto de Efésios, nós percebemos que a intenção de Pedro não pode ser outra, dada pelo Espírito, senão dar o mesmo sentido de presciência à predestinação. E a predestinação é o fato de Deus escolher soberanamente, decretar aqueles a quem quer para a salvação, abrindo mão e deixando ao seu prazer e pecado os condenados. Então, a palavra expressão, presciência, tem um outro sentido também, segundo os pesquisadores atuais, que Pedro está enfatizando o relacionamento entre Deus e os seus filhos, o relacionamento de amor. Então, se nós fôssemos dar uma tradução já com significado, nós poderíamos ler que segundo um relacionamento antecipado que Deus realizou com os seus filhos. Então, relacionamento de amor com os seus escolhidos. Esta é a condição, é a natureza do cristão. Eleitos segundo os decretos de Deus e os seus propósitos, mas também lavado no Espírito. O que significa esta palavra? Os eleitos são separados do mundo pelo Espírito Santo. A palavra aqui, santificação, tem esse sentido. Quando Deus elege, segue-se a regeneração e a nova vida em Cristo. Aquele que recebe o Senhor como seu Salvador, tem o coração purificado dos seus pecados. Você foi retirado do uso comum. Se você recebeu a Cristo como seu Senhor, o Espírito Santo o separou do mundo e lhe deu um novo objetivo. Como nós lemos em Tito, vocês andavam segundo as paixões deste mundo, inclinados ao pecado, mas por causa da eleição, o Espírito Santo santificou o seu coração e deu uma nova disposição. A identidade, eleito e forasteiro. A natureza, lavados pelo Espírito Santo, separados e consagrados para Deus. Você se identifica com isso? Estes são os eleitos. Estes são os salvos a quem Pedro se dirige. E em terceiro e último lugar, o propósito desta eleição.
diz, para a obediência e aspersão no sangue de Jesus Cristo. O propósito da vida do cristão é obedecer ao Senhor e usufruir do perdão proporcionado pelo sacrifício de Cristo. Então, Deus o escolheu com um propósito: sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, para sermos a imagem do seu Filho. E isto é retratado pela obediência. Você está obedecendo a Deus, amado eleito, amada eleita? A submissão obediente a Deus só é praticada por aquele que recebeu esta graça salvadora, foi eleito e foi santificado. Portanto, a obediência não procede do coração humano, mas de um ato livre de Deus, operado pelo Espírito Santo. Se você está caminhando desobedientemente, desordenadamente, observe se você realmente é um eleito, se você foi santificado pelo Espírito Santo, se você tem uma nova disposição à obediência amorosa. Somente os salvos são reabilitados por Deus para obedecer de boa consciência, a submeter-se livremente ao Evangelho, a abandonar as suas paixões mundanas que estão operando na carne. Foi o que lemos na carta de Tito. Nós também éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na malícia, na inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Então perceba que esta obediência voluntária, livre, alegre, o abandono das paixões carnais que operam na carne, só é possível aos eleitos. Fomos chamados para a obediência, mas também para usufruir o perdão do sacrifício de Jesus Cristo. Usufruir o perdão do sacrifício de Cristo. E aqui está a aspersão do sangue. Que palavra é essa, pastor? Aspersão. A aspersão era feita nos sacrifícios do Antigo Testamento. A aspersão é borrifar. Com a pontinha dos dedos, pegava, molhava o sangue, no sangue do cordeiro e borrifava. E no Antigo Testamento, o sangue do cordeiro ou do boi era borrifado na tampa da arca. O sangue da vítima era um sinal de substituição do pecador. A vítima, o animal que era sacrificado, substituía o pecador. E por meio deste ritual, o ofertante era purificado dos seus pecados e sua dívida com Deus estava temporariamente quitada. Isso no Antigo Testamento. O sangue derramado, aspergido, era feito publicamente, no sentido que nós lemos em Hebreus, né? Quando Moisés asperge o sangue sobre o livro. Mas também tem o aspecto secreto do sacerdote ir até lá e borrifar o sangue. Mas enfim, o sangue derramado tornava o fiel publicamente sujeito, tanto aos benefícios quanto à fé assumida. O sangue derramado, o exercício do culto, tornava o ofertante responsável, tanto pelos benefícios que ele conquistou pela fé, quanto os compromissos do pacto. Mas vocês sabem que todo este ritual era provisório.
sombra das coisas que haveriam de vir, e apontavam para a obra de Jesus Cristo na cruz, a obra perfeita e eficaz. E Pedro, então, nos remete a esta perfeição, de que o cristão é eleito por Deus Pai, santificado pelo Espírito Santo no coração regenerado e perdoado pelo sangue. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo que opera a eleição. Isso não procede do homem. E nós podemos usufruir deste privilégio. Se você está com a sua consciência culpada pelo pecado, se você tenta de todas as formas justificar os seus erros com orações, justificar os seus erros indo à igreja de segunda a sexta, justificar os seus erros com qualquer outra tentativa que não seja o sangue de Cristo, você e a sua consciência não foi purificada. O eleito foi purificado no sangue de Jesus. Sua consciência foi lavada eficazmente pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O eleito usufrui deste privilégio. E Pedro encerra o prefácio com uma saudação final. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. No contexto, não era apenas uma saudação evangélica. Tornou-se um jargão. Graça e paz. Eu tenho arrepios de jargão. Deus abençoe. Vai com Deus. Nós mesmos, como crentes, cientes desta maravilhosa graça, caímos muitas vezes nisso. Bom, mas não era uma saudação evangélica apenas. Mas Pedro traz palavras de alento às igrejas que estavam sentindo o calor ardente do fogo da perseguição em suas costas. Sobre a igreja perseguida, o favor e a paz deveriam ser multiplicados. Diante desta circunstância que acabamos de ver, eles precisavam de graça e paz abundantes para suportarem firmes na fé. Talvez você começasse com qualquer outra doutrina para consolar alguém. Mas qual é a doutrina que Pedro começa a carta? A carta da esperança. Vocês foram eleitos soberanamente por Deus e são guardados por Deus em toda e qualquer situação. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de mim, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês são forasteiros no mundo. Sobrevirão aflições, perseguições, tais quais vocês têm passado. Mas a doutrina fundamental é de que eu vos escolhi para que vá e dê fruto. Não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós outros. A doutrina da eleição é de grande consolo e encorajamento para o povo de Deus que precisa de paz. O método teológico de consolo é muito diferente do que a psicologia ou outras ciências. Para o povo que precisa de paz, perseguido, aflito quanto à sua vida, saibam, Deus elegeu soberanamente os cristãos. Um punhado, não muitos. Mas ao nos eleger,
ele exige uma resposta de gratidão. O Senhor quer obediência aos seus mandamentos. E isso vai ficar muito claro nesta carta. Que os peregrinos têm uma coerência de vida com o Evangelho. As circunstâncias não são, como eu direi, não são oportunidades para o pecado. Deus quer gratidão e obediência. É verdade também, como aplicação, que Deus conhece as suas fraquezas e fragilidades, conhece as minhas também. Apesar da eleição não ser uma licença para a vida no pecado, a eleição, de forma alguma, é uma licença para a vida no pecado. O Senhor está ciente que caímos. E se você tem pecado contra Deus, Ele está dizendo: arrepende-te. Confesse. Este é a graça. Confesse, arrependa-se, não se justifique. E Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, porque o sangue de Jesus, seu Filho, ou seja, a doutrina da eleição. Arrependa-se sinceramente e experimente o poder santificador do Espírito Santo. Quando nos sentimos deprimidos e fracos por causa da tribulação, talvez seja o seu caso hoje, lembre-se de que o efeito duradouro de Cristo, do sacrifício de Cristo em seu lugar. Deus operou uma salvação completa, perfeita e eficaz na vida de quem chamou eficazmente. Não importam as circunstâncias. E nós veremos que é uma circunstância constrangedora. E a última aplicação. A igreja é povo de Deus. Cada cristão, você foi separado do mundo, santificado pelo Espírito. Nós sofremos o ódio, suportamos o sofrimento, perseguição, mas ainda assim, são os escolhidos que Deus favorece e ama. A eleição nos lembra que somos moradores estrangeiros, forasteiros neste mundo. Nossa estadia na terra é temporária. Somos forasteiros. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E como forasteiros, diferente de peregrinos, não temos muitos direitos aqui. Só nos resta cruz, muitas vezes. E como enfrentaremos esta cruz? Com alegria. Não porque somos capazes, mas porque Deus, em sua vontade, nos escolheu. Carta aos eleitos. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus
Jesus, este é o teu sangue.